Quantas vezes a gente se depara na mesma situação e a gente se questiona? Ou questiona por que Deus está permitindo isso acontecer de novo em nossa vida? E aí eu tava pensando esses dias, por que a gente sempre quer uma resposta de Deus quando a gente nunca se coloca no lugar dele? O que a gente pensa ou poderia imaginar que Deus falaria pra gente quando a gente tá na mesma situação? Porque eu tenho comigo que algumas vezes eu me submeti à mesma situação. Eu não fiz nada para me isolar ou me tirar da situação. E eu fiquei naquele papel de vítima da circunstância, culpando tudo, menos puxando a responsabilidade para mim. Então, é, um exercício que eu tento fazer hoje, que antes eu não tinha maturidade suficiente para entender, é quando eu tô numa situação, o que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance. E quanto tempo eu vou ficar ali me submetendo àquele tipo de problema que às vezes já aconteceram outras vezes. E aí te gasta um pouco de energia, porque quando você já tá acostumado com aquele ambiente ou aquela situação, quando acontece de novo, você fica muito mais em alerta do que a primeira vez, porque a primeira vez você não tem filtro. Seu alerta ainda não tá detectando ali, porque você nunca sofreu. Então, quando o seu alerta ele liga a sua intuição, o que você deve fazer? Você deve esperar e culpar a Deus ou perguntar a Deus por que isso está acontecendo de novo? Ou você se colocaria no lugar de Deus falando para você, cara, por que tá acontecendo isso de novo com você? Eu tô tentando te mostrar o que você tem que aprender com essa situação. Então, é muito sobre isso, sobre o que a gente pode aprender com a situação pra, na segunda vez que acontecer, a gente já ter mais recursos disponíveis. Recursos disponíveis que eu falo é no sentido, por exemplo, em relacionamento, trabalho, com amizade. Se você tem um alerta ali, alguma coisa que você, às vezes a gente coloca, tipo, muita energia no relacionamento, a gente se isola muito do mundo. E aí, só quando você fica no fundo do poço que você lembra dos seus amigos, você lembra da sua vida que você tem além do seu relacionamento. Às vezes está doando muito para uma pessoa e você para de fazer as coisas por você mesmo. E aí depois você começa a pensar, nossa, eu fiz tudo. Nossa, a pessoa não me ajudou, a pessoa não fez nada, mas você nunca falou para a pessoa o que você queria e você fez porque você quis. Então, às vezes, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma conversa com a pessoa e falar, olha, eu não quero fazer as coisas mais sem ter retorno. Às vezes eu faço de bom coração, mas acho que as coisas estão sendo um pouco desbalanceadas e a gente tem que equilibrar um pouco a relação, porque não é só um do ano o tempo inteiro, né? E às vezes também em trabalho. Quando você vê que tá tendo muito é, retrabalho, às vezes seu colega, ou sei lá, no seu trabalho em geral, as pessoas ficam fazendo coisas para você ficar refazendo trabalho e parece que você que tá errando sempre. E aí você começa a pensar, nossa, estão me perseguindo ali e o alerta já ligou. O que você tem que analisar, que eu acho que já no ambiente de trabalho não é mais igual um relacionamento. Porque o relacionamento, querendo ou não, estar disposta a construir alguma coisa com a pessoa. E às vezes, muito no trabalho, é muito jeito da pessoa. Não tem como a gente controlar. O que a gente pode controlar vou deixar ele fazer desse jeito e vou me retirar. Ou eu vou. Sei lá, eu prefiro ficar aqui do que procurar outra coisa, então eu tenho que entender que é assim que funciona a coisa, é assim que funciona esse ambiente aqui. E eu manda quem pode, obedece quem tem juízo.
E aí também vai de quanto isso você consegue lidar e não deixar atingir a sua pessoa, quanto isso está alinhado com o seu propósito, porque às vezes, mesmo quando tem essa relação de poder, as pessoas fazem coisas que podem prejudicar outras, né? Podem prejudicar outras pessoas. Então, uma coisa muito que eu acho que é também questão de caráter. Você vai ficar ali confortável sabendo que pode prejudicar alguém, ou você só vai começar a procurar um trabalho melhor, que as pessoas tenham mais capacidade de entender realmente o impacto do trabalho na vida das outras e não serem egoístas, né? Eu acho que hoje um grande mal da nossa geração é o egoísmo. Todo mundo só pensa neles. É só o dinheiro deles, é só a minha vontade, é só você que tem que mudar pra encaixar. Ai, porque, nossa, você tem que ser empático, tem que ter empatia. Mas é muito difícil essas pessoas que pedem empatia, elas tentarem entender o seu lado. Então, eu acho, é, eu acho não, né? Com as minhas experiências de vida, eu entendi que muitas vezes o ciclo se repete e a culpa nem é de Deus. A culpa é sua que não entendeu ainda, não tem a maturidade para sair daquele ciclo. E aí, quando você se curar de relações de família, de trabalho, você entender, tipo, meu Deus, é a minha vida. E aí tá o ponto de ser egoísta, que aí é a hora certa de ser egoísta. Nossa, eu não vou adoecer por conta disso. Meu Deus, eu não vou ficar sem trabalho. Cara, eu sempre dei conta das coisas. Isso vale muito pra mim também. Que eu tô numa fase meio assim, que tô precisando dar um chacoalha de novo. Que às vezes a gente cansa, né, de mudar e tudo. Aí fala, ai, nossa, mas eu já mudei tanto. Nossa, tô cansada, não sei o que lá. E aí você fica nesse ciclo e tudo mais. E Deus tá te guardando uma coisa muito melhor. Você nem sabe. Deus é muito bom. Eu falo isso porque, nossa, eu nunca imaginava várias coisas na minha vida. Esses dias, nossa, tava muito triste, mas é porque a vida aqui, né, do outro lado do mundo, fazendo intercâmbio e tudo, os vistos. Parece que quando acontece as coisas, acontece tudo de uma vez, mas às vezes é só soltar também, porque eu não tô no controle. E eu tenho muitos defeitos. Um deles é, meu pior defeito é eu não consigo lidar facilmente com frustração. Porque como eu sempre resolvo as minhas coisas, eu tô no controle da minha vida, eu tô não sei o que lá. Quando o trem falha, é uma falha na matriz. Você não entendeu? Aí buga minha cabeça, o negócio dá um pau, e quando aí vai emperrando e o trem não vai mais, aí, meu Deus, dá um tilt na minha cabeça. Eu começo a entrar em pane no sistema mesmo, que não, nada vai pra frente, e aí eu começo a achar que a culpa é minha, e aí nossa, eu adoeço, gente. Eu adoeço. Mas aí tudo tem um limite. E aí quando você pensa assim, nossa, o que que eu posso fazer? Cara, eu não vou mudar o outro, então eu tenho que mudar a mim mesmo. Então eu tenho que tentar conversar com o outro, comunicar. Mas antes eu já tenho que ver as situações possíveis. Então eu acho que essa semana, depois que eu saí desse buraco negro que eu tava, eu entendi muito que e se você fosse Deus? O que você faria pra você? O que você falaria pra você? E por que você não começa a agir como se você fosse Deus? Porque no final a gente é imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que agir pensando como se fosse tal qual.